Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre a Copel, uma das ações que tem sido mais comentadas, principalmente em relação à carteira de dividendos, né? Então, muita gente de olho na Copel, que mudou recentemente a sua política de dividendo, a gente vai entender isso. No ano passado, como vocês podem ver, a gente teve aí um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 18%. Então, muita gente também só olha isso aqui, sai comprando Copel, vende a casa para comprar Copel. Então, se você está comprando aqui esperando que sempre vai receber um dividendo de 18%, a gente vai mostrar que isso não é verdade, tá? Mas também não significa que não está sendo projetado um futuro muito promissor em relação a pagamento de dividendo para Copel. Mas assim, 18% de dividendo realmente foi fruto de um dividendo não recorrente, que a gente vai falar também mais um pouco nesse vídeo, e a gente vai ver então se realmente a Copel é uma boa empresa para você aportar em relação ao pagamento de dividendo. Vamos entender isso, entender preço teto, entender PL, entender preço sobre valor patrimonial, enfim, tudo que você precisa saber para ver se realmente Copel é uma boa opção para quem gosta aí da filosofia Barsi de investir, que visa comprar boas empresas a bons preços que pagam bons dividendos e se realmente pode ser uma ótima oportunidade no momento. Primeiro falando da Copel, é que ela está dentro do setor de energia, né, que é então considerado aí um dos setores à prova de bala, principalmente aqui no Brasil. A gente tem que até 2050, pelo menos, o consumo de energia só vai aumentar. Então, como você pode viver, né, sem energia? O setor de energia existe há muito tempo e muito provavelmente vai existir por muitos e muitos e muitos anos, por isso considerado um setor perene, um setor à prova de bala, e Copel é uma ação previdenciária que está dentro desse setor, uma empresa que já se mostrou resiliente e sólida para estar fazendo seus aportes seguros. Mas vamos agora avaliar Copel mais ao fundo. A primeira coisa que vocês notam é que ela é a primeira aqui do ranking do AGF+. Primeira. Então, pelo critério de dividendo projetado, atualmente no Ibovespa é a melhor opção para aportes em dividendo, olhando somente o dividendo projetado, tá? Você tem que avaliar muito mais coisa, não só o dividendo projetado, e não é uma garantia, apenas uma projeção. Então a projeção da GF+ diz que a Copel realmente ela vai pagar aí mais de 10% de dividendo aí para o ano de 2022. Essa é a primeira coisa que vocês notam, então atualmente a melhor opção da Bolsa de Valores. A segunda coisa é notar que nós temos três opções de Copel. Copel 6, Copel 11 e Copel 3. Atualmente, a Copel 6 é a que apresenta um melhor dividend yield aí para 2022 projetado, na casa dos 2,21, na casa dos 10,21, Copel 11, 10,11, Copel 3, 10. Vocês notam então que a diferença é significativa, principalmente levando para o longo prazo, e principalmente Copel 6 é a mais líquida. Então, principalmente também para nós que visamos o longuíssimo prazo, né, talvez ficar para sempre com as nossas ações previdenciárias, é muito importante que a gente pegue a mais líquida justamente porque, ok, nós queremos ficar para sempre com as ações, porém, se a empresa ela muda os fundamentos daqui a 10, 15, 20 anos, então de repente pode não ser mais interessante você estar com uma empresa que teve seu fundamento alterado, né? Então, deixou de ser uma empresa previdenciária. E aí, você que acumulou durante 15, 20, 30, 40 anos e vai querer se desfazer porque naquele momento, daqui a 30 anos, a empresa mudou seu fundamento, você precisa de liquidez para conseguir sair com toda essa posição. Então, vamos unir o útil ao agradável aqui. A ação mais líquida, que o ticker mais líquido, que é a CPLS 6, é o melhor dividendo projetado da bolsa hoje. Então, vamos unir útil ao agradável aí, Copel 6. Então, com certeza é a melhor opção dentre dos tickers aí da Copel. Então, dividendo projetado de 10,21, isso gera um dividendo por ação de 0,74 centavos, e isso dá um preço teto de R$ 12,37. O que é isso? Para você comprar Copel 6 e ter um dividendo projetado de pelo menos 6%, que dentro da filosofia Barsi de investir é o mínimo que ele busca, aí, o famoso 0,5% ao mês, então você pode comprar Copel 6 até R$ 12,37 para ter uma projeção de pelo menos 6% de dividendo em 2022, atualmente na casa dos 7, 7,30 aí Copel. Então vocês vão notar que deu uma subida boa aí nos últimos dias a Copel, aí nos últimos 30 dias aí eu saio na casa dos 6,20, atualmente é em 7,20. Eu consegui pegar a Copel aqui por volta dos 6,40, como eu mostro para vocês aqui no canal Minha Carteira Pública. E a gente sabe também, antes começando, né, antes de entrar nos indicadores fundamentalistas, a gente sabe que o BNDES ele vai se
desfazer da sua posição de Copel, uma posição significativa, se não me engano, por volta de 24%. Então muita gente esperando que o BNDES realmente ele se desfaça dessas ações para ver se as cotações elas dão uma queda aí, e aí sim as pessoas estão esperando nessa venda do BNDES para ver se conseguem pegar Copel mais barata. Eu não sei se isso vai acontecer, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer em relação à cotação. Eu foco mais mesmo em relação ao dividend yield projetado, ao preço teto, na verdade, né? O preço teto e beleza. Se você entende que Copel é uma boa ação, eu não espero, o BNDES vai vender para tentar comprar mais barato. Não, eu simplesmente faço meus aportes mensais e se cair, ótimo, vou comprar ainda com uma melhor oportunidade do que está atualmente. Mas é só um detalhe que eu acho que vocês precisam saber. O BNDES, que tem uma participação de 24%, já comunicou que vai se desfazer das suas ações. Então, vamos agora para os indicadores fundamentalistas, começando pelo dividend yield, que engana muita gente, né? A gente teve aqui 20% em 2021, então realmente um dividend yield muito grande, um dividend yield que vocês notam aqui totalmente discrepante aqui com a história da Copel, e a gente tem algumas considerações para fazer aqui. A Copel anunciou recentemente uma mudança na política de dividendo, e isso que atraiu todos os holofotes para quem gosta de dividendo, uma carteira previdenciária, para quem monta uma carteira previdenciária para a Copel. Antes, a Copel era esquecida praticamente aí, porque tinha um payout muito baixo, não era considerado uma ação previdenciária, porque realmente sua política de dividendo era muito ruim. Mas com essa mudança aí, alguns anos atrás, se não me engano aqui por volta de 19, 18, os holofotes voltaram para a Copel, e todo aquele lucro que estava em caixa foi distribuído, e também teve principalmente aqui um fato não recorrente, que foi, no ano passado teve a venda da Copel Telecom, que aumentou muito o lucro também. Então essa distribuição de dividendo aqui, além de ter aumentado o payout da nova política de dividendo para 65%, além disso ainda teve esse lucro não recorrente. Então, por isso, esse dividend yield aí de 20%. Não espere isso, não vai ser todo ano que isso vai casar de acontecer. Mas, obviamente, como a gente já viu aqui na GF+, 10% também é um dividendo muito interessante. Mas, assim, foi um lucro não recorrente, por isso esse dividendo aqui na casa dos 20%. Mas isso aqui não é uma constante, isso aqui foi um evento não recorrente mais uma vez. Olhando aqui o PL, então a gente tem o PL influenciado por esse lucro, que foi um lucro anormal, então esse PL deve dar uma subida, mas mesmo assim a gente nota que está bem abaixo da média. A média de 7 aí no preço sobre o lucro por ação, atualmente em 3,5, então um excelente momento sim para o PL, mesmo esse lucro aí estando aí com enviesado, né, posso dizer assim. Então mesmo assim, um excelente momento para o PL, mostrando que a ação está muito descontada, e um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 é sempre positivo, né? Porque um preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, como diz o Barsi, praticamente você não tem risco aí na ação, porque uma ação previdenciária com PVP abaixo de 1, dentro de um setor sólido, significa que se as ações fossem liquidadas hoje, você receberia todo o seu dinheiro de volta e ainda lucraria aí 8%. Então, assim, um P sobre VP abaixo de 1 dá essa tranquilidade. Porém, vocês notam que esse preço sobre valor patrimonial ele já esteve bem mais baixo aqui. Apesar de ser abaixo de 1, vocês notam que de 2014 a 2018, esse preço sobre valor patrimonial ficou aqui na casa do 0,5. Então, atenção nesse detalhe. Vocês notam aqui em relação ao crescimento de lucro e receita realmente muito positivo, uma taxa composta de aumento de lucro nos últimos 5 anos de 36%. Então, realmente mostrando aí que realmente é uma empresa que está crescendo seus lucros, obviamente, mais uma vez. Esse lucro aqui de crescimento influenciado aí pelo evento não recorrente também do ano passado. E agora, vamos entrar mais agora dentro do dividendo, que é o que a gente busca aqui no canal, que é o que a gente gosta, para tentar entender mais em relação ao dividendo da Copel. Primeira coisa que a gente gosta nesse painel aqui é ver a frequência. Então, no ano de 2021, vocês notam que a frequência foi muito boa. Então, beleza, isso seria positivo. A gente quer muita frequência e a gente quer o quê? Pagamento próximo à Datacom. A empresa anuncia rapidamente esse dividendo cai na sua conta. E também, além disso, pagamento muitas vezes ao ano. Por quê? A gente quer mais vezes ao ano receber dividendo, porque esse dividendo cai rapidamente na nossa conta, porque a gente pega esse dividendo e faz o que com ele? Aporta em boas empresas que estão a bons preços, pagam bons dividendos. Dessa forma, então, a gente aumenta a nossa bola de neve, faz a nossa bola de neve girar mais rápido. Então, é isso que a gente visa aqui. Então, frequência e Datacom para a data de pagamento. E agora aqui eu vou listar alguns fatores que mudaram com a nova política de dividendo, que foi o payout sempre em 65% com o nível de alavancagem atual, tá, que a empresa apresenta. Você pode mudar se a alavancagem mudar. Atualmente, com a alavancagem atual, um payout de 65%.
Outra coisa, paga no máximo em 60 dias. Então isso é muito positivo para a política de dividendo, porque no máximo você vai ter então a data com, a data que você precisa ter ação para receber o dividendo, em relação à data de pagamento, no máximo 2 meses. Então no máximo 2 meses esse dividendo está na sua conta e você pode pegar esse dividendo e aportar em boas empresas que estão a bons preços para um bom dividendo. Então esse fato de pagamento 60 dias, muito positivo. Outra coisa, pode ser pago dividendo extraordinário, que foi justamente o que aconteceu em 2021. Vários pagamentos aqui de dividendo extraordinário devido mais uma vez ao lucro não recorrente da venda da Copel Telecom. Então, positivo a gente sempre vê que a empresa está com foco nisso, né? Se tiver algum lucro extraordinário, pode ser pago dividendo extraordinário. E a última coisa, pelo menos aí no mínimo um pagamento de 2 dividendos ao ano. Então, um pagamento semestral de dividendo. Se a gente voltar aqui para o AGF+, vocês vão ver que é justamente em abril e dezembro, então, no mínimo, esses pagamentos de dividendo, o que, de certa forma, pelo mapa do dividendo inteligente, que visa priorizar empresas que estão próximas a pagar dividendo, a gente ainda tem aí mais um tempinho, mais um mês, de repente, para não priorizar aí a Copel, porque em março, sim, em relação ao mapa de dividendo inteligente, a gente precisaria, só por esse critério, mais uma vez, de mapa de dividendo inteligente, aportar em empresas que estão próximas a pagar dividendo, a gente priorizaria aí a Copel, né? Porque provavelmente anunciará em abril. Então, no mínimo 2 dividendos ao ano, mas pode ser mais frequente, como vocês podem ver, e data de pagamento próxima à data com. Então, bastante positiva aí, realmente, essa nova política de dividendo da Copel, que fez com que ela se tornasse aí uma ação previdenciária e uma das queridinhas aí da Bolsa atualmente em relação a dividendo. Então, muito positivo. Se a gente olhar aqui o payout da Copel, vocês notam que na média dos últimos 10 anos está em 40%. Então, mais uma vez, eu acabei de falar para vocês, a nova política de dividendo diz que com o nível de alavancagem atual, a gente vai ter aí 65% pelo menos de payout. Então, do lucro, 65% vai ser distribuído aos acionistas, muito bom. Isso que o AGF mais projeta aqui, então, pelo menos 0,74 por ação, dando um dividend yield de mais de 10% atualmente. Se a gente olhar aqui o lucro da empresa, vocês vão ver que é crescente aqui, se eu abrir mais nessa janela nos últimos 10 anos, é um lucro crescente, do jeito que a gente gosta. Desde 2011 dá lucro, pelo menos aí 1 bilhão de lucro, e um lucro crescente aí desde 2011. Porém, vocês notam aqui que esses 4 bilhões de lucro foi um lucro aí mais uma vez não recorrente. Então não esperem em 2022 um lucro aí de 4 bilhões. Esse lucro vai dar uma queda mais uma vez porque teve um lucro não recorrente da Copel Telecom, entre outros fatores. Porém, pode ser um lucro ainda muito significativo, vai ser um lucro ainda muito significativo, que não vai gerar aí 20% de dividend yield, mas vai gerar mais de 10% de dividend yield e atualmente é o melhor dividendo projetado então da Bolsa de Valores, que não é recomendação de investimento, não é garantia, é apenas uma projeção. Então essa foi a análise da Copel. Mediante tudo isso, me diz aí o que você acha sobre a Copel. Você gosta? Você tá de olho nela para sua carteira? Você já tem ela? Você vai esperar a venda do BNDES para ver se cai para comprar? O que você vai fazer em relação à Copel? Conta pra gente. Eu acredito que eu consegui abordar todos os fatos relevantes que você precisa saber ao montar sua carteira previdenciária, que você tem que saber em relação à Copel. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E é isso, investidor. Salve, salve, Clube do Dividendo Inteligente.